A leitura desse livro ela é muito impactante, ela traz coisas muito contundentes. Ao ler o livro, a gente se pergunta, e essa é a pergunta da antropologia filosófica, o que é o ser humano? No entanto, a concepção humana que Frankl extrai dessa experiência, para mim, é notável, extremamente positiva. Gordon Allport, psiquiatra norte-americano, diz que leu o relato de Frankl 2 vezes sem levantar da poltrona. Tem uma parte do livro que eu não ouso emprestar a minha caricatura vocabulário, então eu peço licença para vocês para ler um pedacinho, é 1 minuto e pouco. O item se chama Quando Nada Mais Resta. Eles estão caminhando na neve em direção a uma obra, vão resvalando, vão erguendo-se mutuamente, nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais. Mas sabemos neste momento que cada um só pensa em sua mulher. Vez por outra olho para o céu onde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que assoma a alvorada por trás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora, meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha mulher. Ouço a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo, e tanto faz se é real ou não sua presença, seu olhar agora brilha com mais intensidade do que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria. Por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é de certa forma o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior em que se possa imaginar, em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, em que a conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto de cabeça erguida, nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Eles vão caminhando, um companheiro cai por terra e os que vão atrás dele também caem. Num instante o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa, mas no abrir e fechar de olhos eleva-se novamente minha alma, salva-se mais uma vez do aquém da existência prisioneira para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde, ela pergunta, eu respondo. Finalmente eles chegam no lugar da obra e Frankl pensa, se naquele momento eu tivesse sabido, minha mulher está morta, acho que este conhecimento não teria perturbado o meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo espiritual teria sido igualmente intenso e gratificante. Naquele momento me apercebo da verdade. E aí Frankl cita uma frase do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é para os cristãos um livro do Antigo ou do Primeiro Testamento. É um livro que faz parte da literatura sapiencial de Israel. Põe-me como um selo no teu coração, porque o amor é mais forte do que a morte. Tem uma tradução que diz forte como a morte. Eu prefiro essa. Põe-me como um selo no teu coração, porque o amor é mais forte do que a morte. Quando Frankl chega no campo de concentração, ele une uma mão com outra, faz um pacto consigo mesmo, aconteça o que acontecer, eu não vou para o fio. Ir para o fio era quando o sujeito não aguentava mais esse horror de dor, sofrimento, humilhação e se grudava na cerca de arame farpado, eletrificada.
Ele diz, caro leitor, você vai ver que isso é por causa da minha ideologia. Quem está falando aqui não é um cientista político, nem um historiador, é um psiquiatra. Ideologia para Frankl é a sua concepção de mundo, a sua visão de mundo, a sua cosmo e antropovisão, que é exatamente expressa no título original da obra, apesar de tudo, dizer sim à vida. Qual a chave interpretativa do ser humano? O que leva o ser humano a teimosamente continuar dizendo sim à vida? No campo de concentração, ali não havia tesão. A libido tinha sido aniquilada por trabalho forçado de um lado e por desnutrição de outro. Vontade de poder, nem sequer isso era colocado. O que leva o sujeito a teimosamente continuar dizendo sim à vida? Qual a chave interpretativa do ser humano para Viktor Emil Frankl? A vontade de sentido, a teimosa vontade de fazer que a vida tenha sentido. O sujeito que é capaz de dirigir a vontade de sentido para fora de si, num processo que Frankl chama de autotranscendência, ele dirige a vontade na direção de um valor, realiza esse valor e uma vez esse valor realizado, ele enche sua vida de sentido. Para Frankl, a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores. A primeira forma, valores criadores ou criativos. Aquilo que eu faço para o mundo. O meu trabalho, principalmente. Hoje a gente assiste a tantas coisas lamentáveis pelo mundo, mas a gente assiste a coisas interessantes também. A palavra-chave para Frankl não é a autorrealização. Autorrealização, eu estou sempre me fechando em mim, mas ele fala em autotranscendência, na capacidade de ultrapassar-se. Frankl diz que duas coisas foram decisivas para teimosamente ele continuar dizendo sim à vida. O desejo de reencontrar sua família, que no fim acabou toda perdida. A esposa que estava grávida, o pai, a mãe e o irmão mais velho, todos morreram no campo de concentração. Só sobreviveu uma irmã de Frankl que havia migrado já há algum tempo para a Austrália. E Frankl quereria também reconstituir o seu manuscrito científico. Diz que lá com febrões acima de 40 graus Celsius, quando tinha contraído tifo exantemático, ele diz que o esforço de tentar reconstituir o seu manuscrito no meio da febre o impediu de ter um colapso cardiovascular. É a força do espírito vencendo as limitações somáticas. As outras duas formas de encontrar sentido na vida, segundo Frankl, são os valores vivenciais ou experienciais. Aquilo que a vida me oportuniza. A experiência da amizade, do amor, da arte, a experiência da música. Tu vais num show de tua predileção musical e parece que tu tens a tua vida inundada de sentido. Um dia eu fui aqui em Gravataí, na montadora, falar para o grupo de engenheiros e um tinha ido um dia antes no show dos Rolling Stones, só faltou subir na poltrona. Eu disse, é exatamente isso. Tu tens no show de tua predileção musical, seja ela qual for, a inundação de sentido, a experiência estética que te inunda, a experiência da amizade e do amor, a experiência de encontrar pessoas, de se sentir comprometido com elas. Isso enche nossa vida de sentido. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de idealização do passado ou de idealização do futuro. Quando a gente está presente demais ao passado, a gente tem uma tendência depressiva. Quando o nosso foco é excessivamente o futuro, a gente tem uma tendência de ansiedade. E a gente perde de viver o aqui e agora. Esse tempo que nos é dado. Esse tempo que tem um nome tão sugestivo de presente. E a gente não vive a vida que vale a pena ser vivida. O Clóvis de Barros Filho tem um livro com esse nome e tem vários vídeos dele falando sobre isso. Eu estou no ensino fundamental, eu quero para o médio. Eu estou no ensino médio, eu quero para o ensino superior. Eu estou na faculdade, eu quero logo me formar. E quando eu vejo, a vida passou e eu não vivi.
Então, é importante viver cada momento da vida com intensidade de sentido. Muitas vezes a gente só percebe as coisas que nos acontecem quando elas faltam. É como água e luz. A gente chega em casa e nunca sente falta disso, a não ser quando falta. Uma das coisas que eu tenho mais pena de ouvir das pessoas é quando alguém diz: eu era feliz e não sabia. Isso me amofina, porque a criatura ela não está feliz e quando ela estava, ela não estava prestando atenção. O ano passado veio aqui na PUC o psicanalista Contar do Caligares. E o Contar do Caligares diz: a gente vive numa sociedade desatenta. A gente não está prestando atenção nas coisas que nos acontecem. E muitas vezes, aí, diante do infortúnio, a gente lembra que aquele tempo é que era bom. Então, viver com intensidade de sentido aquelas experiências e vivências que nos são possibilitadas pela vida. E a terceira forma de encontrar sentido na vida, segundo Frankl, são os valores atitudinais. Como eu me coloco diante do sofrimento inevitável. Não se trata de buscar sofrimento, nem de gostar de sofrer. Isso é masoquismo, precisa de tratamento psicoterápico. Eu sempre tenho medo, quando eu digo em sala de aula, nenhum de nós aqui busca sofrimento. Né? Eu sempre tenho medo que alguém erga a mão e diga: eu sim, professor. Eu digo: não, vamos lá no bar, tu divide um Doritos com a gente, eu te encaminho para uma psicoterapia bem focada para trabalhar isso. Eu lamento informar aos jovens, principalmente, que o sofrimento fará parte da nossa vida. Eu digo para meus alunos jovens: lamento informar, mas a vida não é um moranguinho. Né? O sofrimento fará parte da nossa vida, pequeno, médio, grande, bem grandinho às vezes. E diante dele, muitas vezes, diante do sofrimento inevitável, eu não tenho forças para dirigir a minha vontade de sentido para fora de mim, realizar um valor criativo que dê sentido para a minha vida.